Você acompanha Jornal da Rede Alesp. Voltamos para essa reta final do Jornal da Rede Alesp desta terça-feira. Lembrando, a partir das 2h30 da tarde, tem plenário e a Rede Alesp leva para você o que de melhor acontecer por lá. E a gente continua dando notícia aqui com o comércio aberto há pouco mais de um mês aqui na cidade de São Paulo. Nem todo mundo deixou o isolamento social para fazer compras. Prova disso é o índice de isolamento social na capital, que tem se mantido em torno de 46%. Para fazer as pessoas se sentirem mais seguras fora de casa, surge uma nova gama de produtos e serviços que promete esterilizar o ar, higienizar superfícies, limpar sapatos e aniquilar o medo do consumidor. Mas será que tudo isso funciona, Tayana? Sistemas de esterilizadores de ar, por exemplo, são eficazes e com um custo bastante alto. Soluções simples como tapetes sanitários podem manter o ambiente mais limpo, mas são inócuas para evitar a contaminação pelo novo coronavírus. E também tem as modas recentes, como a varinha de luz ultravioleta, tão popular em marketplaces, que importam produtos chineses, não desinfeta superfícies e pode provocar sérios danos se usada na pele ou nos olhos. Então é preciso ter cuidado com aquilo que se vê, que se ouve e se lê na internet. Jornal da Rede Alesp. Desde ontem, dia 27, é possível pedir mais 2 meses de pausa no pagamento de prestações do crédito imobiliário contratado com a Caixa Econômica Federal. A medida vale para financiamentos de imóveis do programa Minha Casa Minha Vida, faixas 1, 5, 2 e 3, e do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimos. Segundo a Caixa, os clientes, pessoas física e jurídica, que já tiveram a pausa temporária de 120 dias concluída, poderão prorrogar o prazo por mais 60 dias. Quem ainda não optou por essa alternativa também poderá solicitar a sua pausa de 180 dias. Para as empresas, a opção de pausa é válida para os financiamentos, a produção de empreendimentos e para os financiamentos de aquisição e construção de imóveis comerciais na modalidade individual. As opções de pagamento parcial dos encargos ou carência também serão estendidas para até 180 dias, porém não poderão ser utilizadas em conjunto com a pausa. A Caixa lembra que durante o período de pausa o contrato não está isento de incidência de juros remuneratórios, seguros e taxas. Os valores dos encargos pausados são acrescidos ao saldo devedor do contrato e diluídos no prazo remanescente. A taxa de juros e o prazo contratados inicialmente não sofrem alteração. Jornal da Rede Alesp. E agora, no Jornal da Rede Alesp, a gente conversa com a Fernanda Carbonelli. Ela é advogada e assessora jurídica. Ela nos fala sobre o projeto Verde Escola. Boa tarde, Fernanda. Seja muito bem-vinda ao Jornal da Rede Alesp. Olá, boa tarde a todos. Agradeço a Rede Alesp. Contar um pouquinho do que o Instituto Verde Escola vem realizando aqui no município de São Sebastião, mais precisamente na Costa Sul, no bairro da Barra do Saí. As nossas atividades centrais é ofertar no contraturno escolar para crianças e adolescentes um reforço escolar bem qualificado em português, matemática, além de atividades eletivas como robótica, educação ambiental, esportes e outros temas transversais. E a qualificação de jovens e adultos para o mercado de trabalho. Nosso município, ele é um dos que mais sofre com alto grau de vulnerabilidade social na Costa Sul, em razão de assentamentos humanos precários que foram sendo construídos aqui próximos à encosta, e a atuação do Verde Escola, ela abrange desde de Boracéia até Maresias, atendendo aí toda a Costa Sul do município, qualificando jovens e adultos para o mercado de trabalho, e oferecendo uma educação de qualidade, com parceiros educacionais de peso, como a Somos Educação, entre outros. E justamente nessa questão, Fernanda, como é que a ONG, então, Verde Escola, trabalha com as parcerias com as próprias escolas municipais, estaduais e com o poder público? Nós temos uma proximidade enorme com as nossas escolas parceiras. Nós temos cerca de 5 escolas com quem nós fazemos parceria, e a criança vai para a escola no período de manhã ou à tarde e retorna conosco. E agora, esse ano, a gente fez algo inovador
com a pandemia, eu falo que novas ideias surgem. E nós fizemos algo inovador, que foi unir o conteúdo escolar da escola e do Verde Escola para que a gente pudesse ter um melhor retorno no meio dessa pandemia. Então, essa parceria com o Poder Público, com a Prefeitura de São Sebastião e com as escolas, diretores e coordenadores, tem feito a diferença para a gente conseguir vencer esse obstáculo à aprendizagem que a gente vem passando nessa pandemia. E, Fernanda, quantas pessoas vocês atendem hoje, né, entre adultos, jovens e crianças? Nós atendemos hoje 700 crianças de 4 a 14 anos no contraturno escolar. Além disso, 180 jovens em parceria com o Centro Paula Souza, com aulas do ETIM, que é o curso técnico do Centro Paula Souza. E também mais de 200 jovens e adultos com cursos de qualificação com SESI, SENAI, entre outros. Esse ano a gente estava com um atendimento diário de mais de 1.100 pessoas diariamente na nossa unidade, sendo qualificado e tendo uma oportunidade de vida e de um futuro digno. E justamente, então, com a pandemia, como é que ficou a atuação da ONG, desses alunos, dessas aulas e auxílio? Eu acho que a pandemia, primeiro, nos fez nos aproximar muito da comunidade de uma outra forma, né? A emergência aqui era, de fato, a insegurança alimentar, então o Instituto Verde Escola, desde o início da pandemia, lançou uma campanha muito forte de arrecadação de cestas básicas, e com isso a gente conseguiu aí suprir até esse mês mais de 5.000 entregas de cesta básica, não só para famílias de alunos, mas também para pessoas em vulnerabilidade social de toda a costa sul de São Sebastião. As nossas atividades antes presenciais, elas passaram a ser online, por meio de uma plataforma do nosso parceiro Somos, e também por meio de WhatsApp, além da gente ter criado um mutirão pedagógico de acolhimento dessas crianças com dúvidas e um agendamento. Então, obedecendo aí as normas da OMS, os nossos educadores atendem essas crianças com dúvidas desses materiais impressos que são entregues, para poder tirar dúvida e também fazer um acolhimento emocional. Se a criança está ali passando alguma necessidade, a gente já faz o encaminhamento para o nosso setor social, psicólogo, assistente social. Se a família também está passando alguma dificuldade, também é uma análise que é feita. Então, acho que nesse momento da pandemia houve uma extrema aproximação não só dos alunos, mas sim das famílias, e reconhecendo assim o quanto ainda a gente tem que lutar por uma educação digna e de qualidade para esses alunos e para esses jovens. E você está falando justamente, né, desse momento de solidariedade, de se olhar para o outro, né? Nós sempre falamos aqui no Jornal da Rede Alesp que se uma das coisas que devem ficar dessa pandemia é esse olhar para o outro, né, de um modo diferente. Você sente isso nesse dia a dia com essas famílias e com essas pessoas aí em situação vulnerável em São Sebastião? A gente sente muito isso, sim. Inclusive, uma das coisas que eu destaco aqui é que quando você trata apenas da educação e não da cidadania em si, a gente comete algumas falhas, né? E quando você incorpora o social, o emocional a esse atendimento humanizado, individualizado, você consegue, por exemplo, dar mais consolo a essas famílias em diversas áreas, não só na insegurança alimentar, quanto a mãe que está passando um momento de desespero, porque tem que trabalhar e essas crianças muitas vezes ficam em casa sozinhas. Então, eu acho que o papel do Verde Escola e o papel das organizações do terceiro setor nesse momento é se unir a esses atendimentos, se unir a essa corrente de solidariedade e a esse despertar, que a gente desperte empresários, empresas, para que nos ajudem na propagação dessa oportunidade de vida a jovens e crianças e tantas aí instituições que fazem um bom trabalho no Brasil afora. E eu agradeço muito a oportunidade de vocês para que a gente possa difundir um pouco do nosso trabalho. Fernanda, a gente que agradece aí a sua participação e os esclarecimentos também, para que toda a população conheça também o importante trabalho que vocês fazem. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço e convido vocês, quem quiser conhecer o Instituto Verde Escola, nosso site é www.verdescola.org.br, também nas redes sociais, no Instagram e no Facebook. Nós lançamos uma campanha aí de tablets e celulares e contamos com o apoio de todos para que mais jovens e mais
crianças possam ter uma oportunidade do futuro digno. Muito obrigada à Rede Alesp. Boa tarde, Fernanda. E a gente segue aqui no Jornal da Rede Alesp falando de educação. E a gente conversa agora com a Diana Serp, ela é advogada e ela vai nos falar justamente sobre os contratos escolares durante essa pandemia da Covid-19. Tayana? Boa tarde, doutora Diana. Seja muito bem-vinda ao Jornal da Rede Alesp. Boa tarde, obrigada. Doutora, no âmbito jurídico, né, o direito tem princípios aplicáveis à pandemia e outras situações inesperadas, né, levando à flexibilização das relações contratuais, né? Eu queria que a senhora explicasse um pouquinho para a gente sobre isso. Bom, a gente está vivendo num momento em que a situação é caótica e que a gente não esperava que tudo isso acontecesse, né? Então, os contratos, na verdade, e os contratos escolares estão trazendo muitas dúvidas para as famílias, né, que muitas vezes não estão conseguindo mais arcar com as mensalidades ou que realmente não estão satisfeitas com o serviço e preferem fazer a transferência da criança para uma escola da rede pública. Os contratos, como é um contrato que não está, na verdade, né, cumprindo com o que é contratado, é um contrato que não pode ter multa pela rescisão, né? Então, porque não está acontecendo nem por culpa da escola, nem por culpa do aluno que está decidindo sair da escola. Então, é um contrato que não tem como ser cobrada a multa contratual. E nesse momento, e dentro disso que a senhora nos disse agora, como que os pais podem requerer, então, um cancelamento, por exemplo, do contrato com as escolas, nesse momento de incerteza, de volta ou não presencial? Os pais têm que solicitar à escola, né, o cancelamento do contrato, tentar fazer um acordo da melhor forma possível com as escolas, né? O que é muito importante ressaltar é que as crianças de 4 a 17 anos, elas obrigatoriamente devem estar matriculadas em algum colégio. E aí tem uma outra situação, né, que muitas famílias estão se deparando, é que não tem vaga nas escolas públicas, então o que eu aconselho a fazer é buscar o conselho tutelar, levar essa informação ao conselho, para que não fique a criança sem estar matriculada na escola. E, doutora, como ficam as mensalidades, né, durante a pandemia? Esse é um tema que a gente vem, que gera muitas dúvidas, né, entre os pais também, entre as escolas. Como ficam as mensalidades? A grande maioria das escolas concedeu um desconto nas mensalidades, né? Eu uso a minha realidade aqui, o colégio do meu filho, ele tinha concedido inicialmente 2 meses e agora mensalmente ele está concedendo, mantendo o desconto e fazendo comunicado mensal. Acredito que isso vai acontecer até o final do ano, né? E as escolas que não forneceram nenhum tipo de desconto, né, e que os pais que as famílias estão insatisfeitas com a situação, eu aconselho a buscar o PROCON para que o PROCON intervenha e ajude a solucionar esse problema. E dentro de direitos e deveres, né, doutora, quais são os direitos, então, dos pais com a questão de suspensão das aulas? Bom, os pais, direito em que sentido você diz? O que eles podem exigir da escola ou até mesmo da justiça? Bom, entendi, desculpa. Na verdade, os pais, as aulas têm que continuar remotamente, a escola tem que continuar dando todo o amparo de forma remota, né? A gente sabe que isso não está acontecendo em muitos casos e os pais podem sim buscar o que acharem correto e de direito na justiça, né? Tem bastante situação, inclusive a gente tem debatido muito que eu atuo muito com a pessoa com deficiência e as crianças com autismo, por exemplo, elas não estão conseguindo se manter assistindo às aulas remotas, elas não estão, assim, a grande maioria não está conseguindo fazer nada remotamente, né? Então, aí vem a dúvida se essas crianças precisam se manter na escola ou não, né? Então, as famílias podem buscar uma autorização judicial, nesse caso da criança com algum tipo de deficiência, para não mantê-las matriculadas durante esse ano letivo, e os direitos contratuais que não estão acontecendo, né, nesse momento.
E, doutora Diana, a gente sabe que o segundo semestre, para quem tem filho em escola particular, é sempre aquele momento que antecede a rematrícula, né? Geralmente ali, setembro, outubro, acontece essa questão da rematrícula e tudo mais. Neste momento em que estamos vivendo da pandemia, como a senhora orienta os pais com relação a isso, se tiver, então, esse pedido da escola, esse envio de boleto para as casas? O fato é que o ano que vem as crianças precisam estar na escola de qualquer forma, né? As aulas acontecendo remotamente ou presencialmente, as crianças precisam estar matriculadas na escola. Eu entendo que a matrícula tenha que ser feita como normalmente é feita, né? E acho que tudo nesse momento é negociável com as escolas. O que a gente tem que ter muito em mente, né, é que o problema que as escolas também estão enfrentando, eu pago escola, eu vou ser muito honesta, com dor no coração todos os meses, porque eu acho uma judiação gastar esse dinheiro com o ensino que acaba tendo, né, com o retorno que a escola está dando. Mas a escola também está fazendo o possível, né, eu entendo que a escola esteja fazendo o possível nesse momento, dentro das possibilidades dela, e a escola tem que permanecer existindo para que, na hora que as coisas se normalizarem, os nossos filhos tenham a escola particular para frequentar, né? Agora, para a gente ir finalizando, doutora Diana, com relação à revisão de contrato, aumento de valor para o ano que vem, pode ser aplicado, não pode? Eu entendo que não deve, né? Poder, eu acho que o reajuste anual todo ano tem nas escolas, mas eu entendo que as escolas, se forem manter remotamente, elas têm que manter o desconto que tem que ser concedido, né? E com relação à multa contratual, de um ano para o outro, ou se quebra esse ano? Do ano para o outro não tem multa, né? Não, no mesmo ano. Digo, se os pais não quiserem enviar o aluno... A multa por rescisão contratual, ela não pode ser aplicada. É inaplicável a multa que consta no contrato pela rescisão. Tá certo, doutora Diana Serpe, muito obrigada pelos esclarecimentos aí sobre essas informações, né, de contratos aí com as escolas. Muito obrigada e até uma próxima. Até uma próxima, obrigada. Tchau, tchau. Perfeito. E o Jornal da Rede Alesp, então, na luta contra a pandemia da Covid-19, vai ficando por aqui. Não esqueça, quer dar sua opinião, mandar uma sugestão de pauta para a gente? É fácil. Tem o nosso WhatsApp 11 98457 8129. Deixa a mensagem para a gente, não é, Tayana? Exatamente. Lembre-se que o isolamento social é muito importante e continue aí com a nossa programação, com as nossas comissões e tudo que está acontecendo aqui no Palácio 9 de Julho e toda a nossa programação da Rede Alesp. Boa tarde, até amanhã. Boa tarde. Você acompanhou o Jornal da Rede Alesp. Tudo sobre o Legislativo